Vivemos cercados por dor, medo, escassez e incredulidade. Mas não é isso que mais nos distancia de Deus. O maior problema não é a ausência de milagres, é não entender o que eles realmente significam. Jesus nunca realizou milagres para impressionar. Ele não agiu para criar espetáculo e nunca prometeu soluções fáceis. Cada milagre foi um confronto, uma invasão do céu na história humana. Milagres não são o fim da mensagem, são sinais do reino. Eles revelam quem Jesus é, expõem o coração humano e exigem uma resposta. O céu toca o caos, o céu toca o corpo ferido. O céu atravessa a multidão. O céu confronta a escassez. O céu entra na casa do luto. O céu enfrenta a incredulidade. Os milagres apontam para uma verdade maior. Jesus Cristo é o Senhor. E o maior milagre não é a suspensão da ordem natural, é a transformação do coração humano pela graça. Milagres, quando os céus tocam a terra. A pergunta não é se Deus pode agir. A pergunta é: o que faremos quando Ele se revelar? Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 35. Evangelho segundo o nosso irmão Marcos, que escreve esse evangelho debaixo da autoridade do apóstolo Pedro. Os evangelhos não são biografias de Jesus, mas são relatos teológicos para que a gente soubesse quem é o Rei dos Reis. Por isso, os evangelhos não estão com relatos exaustivos da história de Jesus. Os evangelhos são documentos teológicos, deixados pelos nossos irmãos apóstolos, para que a gente soubesse que Deus invadiu a história para transformá-la. E Marcos deixa esse evangelho debaixo da autoridade de Pedro, que viu Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a palavra de Deus diz o seguinte para nós. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamavam: Mestre, não te importas que morramos? Então, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, a comunidade da aliança está diante do Senhor, pedindo misericórdia para que o Senhor, por favor, fale aos nossos corações. A gente veio aqui nesse primeiro dia da semana, dia da ressurreição de nosso Senhor, para que o nosso coração chegue mais perto do Senhor, para que a liturgia molde a liturgia do nosso coração, para que a gente funcione no ritmo da graça. Por favor. Deus, tira da gente todo o cinismo, ceticismo e coloca o nosso coração na esperança da glória vindoura e da manifestação do seu reino em nós. Por favor, que a palavra que a gente leia seja mais do que letra e que não seja letra morta, mas que seja vida comunicada pelo Espírito no coração do seu povo e avivamento para a nossa alma e a nossa vida espiritual. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Meus irmãos, a série que a gente começa a conversar com vocês, eu anunciei o ano passado. Nesse primeiro semestre nós vamos estudar especialmente 2 temas. Primeiro, eu vou gastar algumas semanas com vocês nessa curva docente, conversando sobre os milagres de Jesus. Quando essa série terminar, nós vamos começar uma outra série, uma outra viagem, conversando sobre sabedoria de Deus no deserto. Então, nesse primeiro momento, no primeiro semestre, a gente vai ver vários milagres de Jesus e o que isso significa para a gente hoje. Depois, eu vou conversar com vocês sobre muita sabedoria de Deus no tempo do deserto. Isso não vem ao acaso, ou ao acaso. Nos meus tempos de oração, nos meus tempos de reflexão, esse é o 14º ano que eu sou pastor de vocês, e ainda tenho mais 4. Então, em muitas ocasiões, eu preciso parar e falar assim: Senhor, o que é que seu povo precisa ouvir? O que você quer falar com o seu povo? Esse é um ano, meus irmãos, em 2026, que a política vai tentar levar a sua esperança para uma espécie de mundo perfeito agora. E muitas promessas vocês vão ouvir. E muitos inimigos vocês vão fazer se forem idólatras desse sistema caído. Esse é um ano em que a gente começa a tomar consciência de uma grande revolução que estamos vivendo, uma revolução tecnológica. E eu dizia dando aula agora mais cedo, os futurólogos dizem que em 10 anos provavelmente vocês não terão mais smartphones nem aplicativos. Em 10 anos vocês devem ter uma interface e a inteligência artificial deve resolver tudo para mim e para vocês. Em 7 anos, os primeiros testes vão começar a ser feitos em que os seus pensamentos vão começar a ser guardados numa nuvem. E nós teremos em nós acopladas máquinas. E talvez estejamos vendo isso. Ao invés de você ficar com medo de toda essa revolução que nós estamos vivendo, ao invés de você ficar assustado com tudo isso que estamos vivendo, as propostas humanas e as revoluções tecnológicas que vivemos, nós olhamos para a história de Deus e fincamos os nossos pés nela. Colocamos os nossos olhos, como Hebreus capítulo 11, e especialmente no início do 12, nos versos 1, 2 e 3, vão dizer para nós: temos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Independente da tecnologia, independente das propostas humanas que a gente pode ter, a nossa proposta docente de ensino nesse primeiro semestre é que você, junto com o Espírito Santo, olhe para o seu coração e diga para dentro do seu homem interior, como o nosso irmão apóstolo Paulo falou para a gente. Olhe para o seu homem interior e diga: a minha esperança está no Senhor. O meu coração repousa no Deus Altíssimo. Conversar com vocês ao longo desse semestre inteiro é sobre como não nos desesperarmos da vida, dos processos humanos, de tudo aquilo que acontece, e colocar a nossa esperança na providência de Deus, na sua soberania, na sua glória, no seu poder. De um Deus, como diria Francis Schaeffer, que intervém. Na tradução desse livro dele, o original diz: The God who is there, o Deus que está lá. O Deus que sempre esteve lá. Olhar os nossos olhos sem perder a atenção para os fenômenos que estão ao nosso redor, ou às vezes até dentro de nós. Mas olhar o mundo não com cinismo, ceticismo, ou olhar o mundo como uma utopia humana, mas olhar o mundo com a esperança dos olhos do Filho de Deus. Por isso essa série se chama Milagres. Nós vamos conversar sobre milagres de Jesus. Mas vocês já viram cínicos que dizem: se o Deus de vocês fez milagres no passado, mande que Ele faça milagres agora. E vários de vocês ou duvidam, ou não entendem a razão pela qual talvez Deus não intervenha como Ele interviu no tempo de Jesus. Isso é um alvo da nossa conversa, para que você não tenha medo disso. A primeira lição que nós temos ao estudarmos os milagres de Jesus é entendermos exatamente o subtema dessa série.
quando os céus tocam a terra. Por que Jesus fez tantos milagres? Porque o Antigo Testamento, basicamente, só tem milagres com Elias e Eliseu no livro dos Reis. Porque Jesus faz muitos milagres e depois os apóstolos fazem muitos milagres. Por quê? Exatamente porque uma coisa precisa estar na nossa cabeça. Jesus e os apóstolos fizeram muitos milagres. Você não está notando isso mesmo? Depois, quando te perguntarem, você vai se lascar. Porque o reino de Deus estava chegando. E o reino de Deus trazia consigo sinais visíveis da manifestação do poder de Deus. Por isso, nosso Senhor, quando aparece, Pedro vai dizer isso em Atos capítulo 2, logo depois do Pentecoste. Pedro vai dizer assim: vocês não ouviram que Jesus, varão aprovado com obras, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Porque uma marca visível da chegada do reino de Deus era o domínio de Jesus sobre a criação, sobre o inferno, sobre os homens maus. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus acalmando uma tempestade, mas você vê Jesus multiplicando pães e peixes. Deus está dizendo, Jesus, o Deus encarnado, tem poder sobre a criação. Mas Ele também repreende demônios. Ele também cura doenças. Porque a mensagem de Deus era: Jesus tem poder sobre todos os males, inclusive sobre o inferno. E você vai perceber Jesus conhecendo os corações humanos, sem precisar falar nada. Ele olha para alguns e diz assim: por que vocês estão querendo me matar? Eles dizem: não, porque Jesus tem poder inclusive sobre o pecado e sobre a morte. Milagres aconteceram pelas mãos de nosso Senhor, porque o reino de Deus estava chegando. Certa vez perguntaram para o nosso Senhor isso, quem Ele era. E Ele diz exatamente assim. Na verdade, Ele expulsava demônios e falaram que, como uma crença dos cananeus, eles disseram, você expulsa os demônios pelo maior de todos os demônios, Beelzebu, o Deus das moscas dos cananeus. Ele disse: espera aí, se eu expulso demônios pelo poder do diabo, tem algum problema aqui nesse negócio. Mas se eu expulso demônios pelo reino de Deus, o reino de Deus chegou. E é verdade. Jesus faz milagres porque o que Ele estava mostrando é que o reino de Deus tinha chegado. E aí você diz: ok, pastor, então também é por isso que os apóstolos faziam milagres? Claro. Porque alguma coisa tinha que provar que eles andaram com Jesus, viram Jesus e eles faziam as mesmas coisas que Jesus. Por isso, os apóstolos faziam tantos milagres quanto Jesus, ainda que o livro de Atos não gaste tanto tempo falando de milagres. Vocês têm a Porta Formosa, vocês têm alguns milagres no livro de Atos, mas isso não era o principal objetivo. O principal objetivo no livro de Atos é como uma comunidade de fé era formada em volta da fé no Filho de Deus. Porque a igreja não era uma comunidade de milagres, mas a igreja sempre foi uma comunidade de testemunho. Por quê? Porque, meus irmãos, a questão não é se o caos vai chegar na minha vida e na sua. A pergunta é: quando?
A pergunta não é se nós vamos viver caos. A pergunta é quando viveremos. Porque essa é a grande questão. Então, quando a gente está estudando isso aqui, nessas semanas, o que eu quero que você tenha em mente, não é que nós estamos falando de milagres, então eu vou começar a falar que a partir de agora, tudo vai ser resolvido na vida de vocês. Não vai. Não vai. Irmãos, não vai. Enquanto estivermos nessa criação, enquanto o Filho de Deus não se manifestar, nós viveremos dias de luto, nós viveremos dias de dor, nós viveremos uma meia-noite depressiva no nosso coração e na nossa alma. Não há nenhuma notícia nos evangelhos e na palavra de Deus de que por andarmos com o Senhor, nós não viveremos dias de caos. Porque não é se, é quando. Essa é a perspectiva bíblica. Por isso, falar de milagres e nosso Senhor ter feito milagres, não significa que vocês não vão passar por momentos de caos, dor, lágrimas, problemas às vezes insolúveis, como o nosso irmão apóstolo Paulo nos diz, dias em que a gente vai se desesperar da própria alma. E em um momento da vida, Paulo disse, eu vou morrer. Se o Paulo disse que ia morrer, a gente então, se o Paulo se desesperou, eu fico em paz quando eu me desespero também. Porque não significa isso. Por isso esses profetas da prosperidade nada mais fazem do que falsa profecia. Meus irmãos, estudar os milagres de Jesus tem uma importância singular nas nossas vidas, porque a gente precisa ter uma compreensão do reino de Deus. O reino de Deus, segundo Gerhard von Groningen dizia para a gente, é o domínio do Messias sobre toda e qualquer circunstância e contingência da criação de Deus. Nas palavras de Abraham Kuyper, é a ideia de que não há 1 centímetro quadrado na existência em que o Senhor Jesus não olhe e diga, isso é meu. Meu. Num mundo em que a gente está preocupado com revoluções, política e tantas outras coisas, o Senhor Jesus vem nessa manhã, com a palavra aberta, pelo poder do Espírito e na dinâmica do Espírito, olhar para mim, olhar para você e dizer, você é meu, a tua vida é minha, a criação é minha, todo centímetro quadrado da sua existência são meus. Cada pedaço da sua vida é minha. Tudo que há em volta de você é meu. Porque nas palavras do apóstolo Paulo, ele subiu aos céus e encheu tudo com a sua glória. E o Pai entregou tudo nas mãos de Jesus. Tudo é dele. Tudo é de Cristo. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre quando o rei chega e quando o reino chega, os céus acalmam o caos. Quando o reino chega, quando o rei chega, o caos é assentado. O convite de Jesus para a gente nessa manhã é para você acalmar o coração. Começou o ano, você está preocupado, está ansioso, tem emprego ou não tem? Tem concurso público ou não tem? Tem dinheiro para pagar o funcionário ou não tem? Vai vencer a parcela? Vou fazer check-up geral. Meu Deus, tem gente que não faz check-up geral porque... Sabe por quê, né? Tem gente que não faz check-up geral porque ele diz assim, o que eu não descobri não existe. Brasileiro, cara, brasileiro tem que ser inventado. Porque igual a gente não existe. Ele diz, não, se eu não fiz o exame, eu não descobri. Se eu não descobri, não existe. A lógica do brasileiro é sensacional. Porque tem gente que não vai fazer exame porque tem medo. E eu entendo. Em muitas ocasiões, a gente recebe um diagnóstico que a gente não queria. Em muitas ocasiões, acontecem algumas coisas que a gente não queria.
hoje não é se você vai viver caos, é quando. E a grande questão é, qual é a mensagem de Jesus para nós? Qual é a mensagem de Jesus para você? Você que chega aqui no início de 2026, com o coração atribulado, com o coração preocupado, achando que Deus perdeu o controle da vida, achando que Deus perdeu o controle de tudo. Qual é a mensagem de Jesus para vocês? Observem, meus irmãos, e vocês são bons leitores da Bíblia, que o texto que nós lemos está no Evangelho de Marcos. Observem o verso 35, quando o nosso irmão diz para a gente que naquele dia, ao anoitecer. Porque quando vocês observarem o contexto anterior, nosso Senhor está o tempo todo e o dia inteiro falando do reino de Deus. Jesus passa o dia inteiro falando do reino de Deus. O reino de Deus é um grão de mostarda. O reino de Deus é como uma moeda que você achou. O reino de Deus é um tesouro. Jesus passa o tempo e o dia inteiro falando sobre o reino de Deus. Só que, você já leu muito sobre um assunto? E aí quando você lê muito sobre um assunto, o que você acha? Agora eu sei de tudo, afinal de contas, eu li. É muito comum um crente ler a Bíblia e achar que ele conhece e controla Deus, não é? A gente vem para o culto e a gente acha que porque a gente leu muito, porque a gente estudou muito. Ah, eu li o Berkoff. Não, eu li o Calvino. Não, eu li o Lutero. Aí ele acha que ele conhece Deus porque ele tem informação. Até que ele é apresentado ao caos. Porque mais do que ler, experienciar faz toda a diferença. Ter informação sobre uma coisa não quer dizer que você a conhece. Falar da morte de alguém e consolar um enlutado é fácil. Até que morra alguém do seu lado. Ou que você veja a morte de frente. Olhar para alguém e falar, Deus te abençoe, depois que ele acabou de ser demitido, é fácil. Até que você perca o emprego. É fácil olhar para alguém e dizer assim, será que você não educa o seu filho em casa? Até que o seu comece a dar problema. Porque mais do que saber informação precisa ser conjugada com a vida. E a vida não é para brincadeira, como dizia Vinícius de Moraes. A vida não é para quem vive brincando, o poeta brasileiro disse. Porque brincar de viver não é uma coisa boa. Porque a vida é exatamente essa arte desses encontros que vão fazendo com que a gente perceba que ter informação não resolve. Informação precisa ser colocada em prática na vida. Jesus, depois de falar do reino, manda os discípulos entrarem no barco e levam eles, e ele vai com eles até o outro lado. O mar da Galileia também é chamado de mar de Tiberíades, chamado de mar doce. E não é grande um mar, né? Eu dizia, dando aula aqui, que ele era uma lagoa grande. Uma lagoazinha Juparanã grandinha. É o maior reservatório de água doce que o Oriente Médio tem. Mas se você já andou pelo Brasil afora, já viu o Rio Doce cheio, se você já teve o privilégio de ver o Rio Amazonas, por exemplo, você vê que ele é pequititinho, ele não é grande. A gente aqui tem água de verdade no Brasil. Mas eles não tinham. De um lado, o lado oriental, as montanhas do Cáucaso. Do lado ocidental, você tem as montanhas da Galileia. No meio, o mar. Muito abaixo, o mar da Galileia. Muito abaixo do mar Mediterrâneo. No lado norte, você tem o Monte Hermon. Então, o mar da Galileia está entre as montanhas do Cáucaso, as montanhas da Galileia, aquilo que vocês chamam de Sião. E no norte, tem o Monte Hermon. O Monte Hermon é muito alto. Como ele é muito alto, ele vive cheio de neve lá em cima. Quando o tempo muda, o vento do frio bate na cadeia de montanha, fica preso entre os morros e sopra um vento sobre esse mar da Galileia. E pode ser meio-dia, pode ser 1h da tarde. Meu irmão, começa a dar onda, o tempo vira, fica gelado, que literalmente as ondas são assustadoras. É um fenômeno natural.
Ela grita. Vocês não estão entendendo. Ela grita. Quando ela tem que fazer um negócio que ela não quer, ela grita. Menino, fecha a porta de casa e fala que ela não pode sair mais. Mas ela grita. E de vez em quando ela sacode os braços ainda. E dá uma de doida. Paga de doida. Ah, criança, é assim. Não é? Só a minha que é assim? Não, né? Mas é incrível. Porque a gente chega perto dela, e a gente que é homem, essa figura paterna é curiosa, né? Que é essa figura de autoridade. Aí quando você chega e olha, aí ela finge que não está te vendo. Aí ela fica para cá assim. É curioso isso. Tim Keller diz que Jesus faz exatamente isso. Ele usa a palavra hebraica para isso. Jesus olha para o mar como se ele estivesse falando com uma criança pequenininha. Ele olha para aquilo que gera medo nos discípulos, para aquilo que é uma morte certa. Jesus olha e fala bem assim: menino mau. Minha mãe falava muito isso. Rapazinho, você está pensando o quê? Jesus olha para a morte certa e fala assim: ei, menininha, o que é que você está achando? Você está pensando o quê? Você acha que você vai me cobrir aqui mesmo? Jesus repreende um mar feroz, como se ele estivesse repreendendo uma criancinha malvada e mal educada. E aí agora, olha como o texto é bonito, porque o vento, verso 39, se aquietou e fez-se completa bonança. Aí agora a pergunta não é mais dos discípulos para Jesus, mas de Jesus para os discípulos. Ele olha como se fosse a coisa mais clara do mundo. Depois de você estar no meio de um vendaval, Jesus olha e diz assim: vocês estão com medo por quê mesmo? Acho que a vontade de olhar para Jesus e falar: o senhor não acabou de ver o que estava rolando aqui, não? Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não creram? É curioso, porque agora a pergunta não é mais dos discípulos para Jesus, nem do Jesus para os discípulos. Olha como o texto termina. Eles estão assustados. Porque depois do caos, percebam, eles estavam apavorados. Mas agora não é com o mar, não é com o oceano, não é com a onda, não é com o vento. Agora eles nem sequer falam com Jesus. Vocês não estão entendendo de que a gente está falando. Eles não falam mais com Jesus. Eles estão falando entre eles, apavorados. E o que gera pavor neles? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é fenomenal. Esses caras acabaram de ver o reino de Deus e o poder do reino de Deus chegando. Eles acabaram de ver o poder de Deus acalmando uma tempestade, e o que os assusta agora não é a força da natureza, não é o aquecimento global, não é furacão no Paraná, não é onda de 3 metros em Itaparica, Itapuã. O que está deixando eles assustados agora é quem está no barco com a gente. Quem é esse homem? Por quê? Porque quando o céu abre a sua boca, o caos se acalma. Quando Jesus abre a sua boca, a tempestade se acalma. Quando Jesus abre a boca dele, nada vai permanecer como antes. A grande questão é qual é a nossa reação diante disso. E é por isso que esse texto traz para a gente 5 aplicações simples e objetivas que eu quero dar para vocês. Porque como eu comecei falando, não é se, mas é quando. Quando? Irmãos, notícia ruim nunca é encomendada.
Notícia ruim chega terça-feira, 3 horas da tarde. Você está trabalhando e acontece alguma coisa ruim. O telefone toca, agora o telefone não toca mais, agora chega mensagem. Não chega nem mais e-mail, falam com a gente. Sempre chega. Decepções, crises, um casamento que andava bom, depois daqui a pouco já não está andando mais. O problema que você tem com o filho, a vida com alguém. E vocês entram em dúvida por conta do que está acontecendo aqui. Olha o verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. Olha a pergunta que vocês se fazem em muitas ocasiões. Vale a pena obedecer a Deus? Vale a pena andar na vontade de Deus? Porque a gente tenta andar direito. E o mal chega na vida da gente do mesmo jeito. A gente tenta ser obediente. E o mal chega para a gente do mesmo jeito. A gente tenta ser um discípulo, a gente tenta orar, a gente tenta ler a Bíblia, a gente tenta andar com Deus, a gente tenta ser discípulo, a gente tenta falar de Jesus para os outros, a gente tenta cantar louvores a vida toda, a gente educa nossos filhos na palavra, a gente tenta ter um casamento segundo o coração de Deus, a gente procura não escandalizar o nome do Senhor, a gente procura andar segundo a nossa consciência, não de maneira religiosa, mas espiritual. Mas caramba, eu olho para a minha vida e eu olho para a vida do ímpio e é a mesma coisa. Não faz sentido. Como é que pode a gente andar direito e mesmo assim o caos chegar no casamento da gente? Como é que pode a gente andar direito e mesmo assim a gente não conseguir realizar coisas que Deus até colocou no coração da gente? Como pode a gente andar com Deus e ser obediente a Ele e mesmo assim ter uma vida que em muitas ocasiões é a pior do que gente que não vale nada? Essa é a dúvida de vocês. E você acha que não é isso que está acontecendo com esses caras? Quem é que mandou eles entrarem no mar? Jesus. Quem é que mandou eles atravessarem para o outro lado? Jesus. Não tem outro lugar. Esses caras estão em obediência. Esses caras não foram rebeldes. Em momento nenhum eles foram contra o Senhor. Eles andaram direito. Porque, pelo amor de Deus, tempestade na vida da gente não é um desvio do plano de Deus. Se você chega com essa ótica pagã, por favor, quebre ela aqui. Peça o Espírito Santo para quebrar esse paganismo no seu coração. Porque isso é paganismo. Isso é lógica da troca. Eu ando bonitinho, direitinho, logo tudo acontece bonitinho comigo. Esquece, irmão. Isso aqui é vida. Na vida e na existência, a única coisa que nós sabemos é que o poder de Deus está manifestado. Ponto. Nós sabemos que vamos sofrer, sabemos que vamos passar dificuldades e nós não obedecemos porque se obedeço, nada de ruim vai acontecer comigo. Essa é a lógica de Asaf no Salmo 73. Ele olhou para os ímpios e falou: para que eu vou andar com Deus? Doido. Esses caras nem amam o Senhor e a família deles é bonita, e o negócio deles vai bem. E ele diz: eu quase desviei. A primeira lição que a gente aprende aqui é essa. Tempestade não é desvio do plano de Deus. Deus não errou. Deus não errou. Irmãos, a ótica pagã é essa. Eu fiz tudo bonitinho, logo nada de ruim vai acontecer comigo. Não. Eu fiz tudo bonitinho porque eu amo o Senhor. Eu fiz tudo bonitinho porque eu fui amado por Ele. Eu ando muito bonitinho, não é porque eu troco com Deus.
Não. Daniel andou direitinho e foi parar onde na Babilônia, gente? Aonde? Na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego andam bonitinho. Eles vão parar onde? Na fornalha. Neemias anda bonitinho. E ele vai parar onde? Com um monte de inimigo em volta dele, sem dormir, 24 horas por dia, com uma empada numa mão, uma espada na outra, porque os inimigos pressionando ele o tempo todo, o tempo todo. Andar com Deus não significa uma vida sem frustração, sem perda, sem caos, sem dificuldade. Crente sofre, crente fica doente, crente tem problema no casamento, crente tem problema com o filho, crente tem problema, e em muitas ocasiões não é Satanás. Alguns de vocês vivem de manhã, de tarde, de noite amarrando o capeta, perdendo tempo com isso. O tempo todo, amarra o cão, amarra o cão, amarra o cão. Pelo amor de Deus. Andar com Deus não é sinônimo de que o mal não vai chegar na vida da gente. Tempestades, em muitas ocasiões, acontecem e não é um desvio do plano de Deus. Eu quero que vocês percebam isso. Marcos utiliza a palavra levantou-se grande tempestade. O perigo era real, visível, físico, imediato. É real. Andar com Deus significa isso. Por isso, quando o céu acalma o caos, a primeira coisa que você precisa entender é que a origem necessariamente não é desobediência. Crente também sofre. Crente também passa por dificuldade. Crente também vai passar por luta. E isso necessariamente não é desobediência. Irmãos, se você chega aqui hoje com uma ótica pagã de vida, de troca, de barganha, você precisa olhar isso. Eu sei que vocês sofrem de maneira verdadeira. Eu sei disso. Mas ser discípulo de Jesus não quer dizer imunidade contra o sofrimento. O que significa é que a presença soberana dele está ali. Para quem eles puderam clamar na hora da angústia? Cristo. Cristo estava ali. Você hoje também pode clamar Jesus Cristo. Ele continua junto com a gente. Os céus tocaram a terra. O Rei veio ao nosso encontro. Você pode clamar a Ele. Segundo, o silêncio de Deus não significa descaso. Observe o verso 38. Jesus estava na popa. O que Jesus estava fazendo, gente? Dormindo. Com a cabeça sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Você não está preocupado com a nossa morte? Em muitas ocasiões, a gente acha que o silêncio de Deus é descaso dele com a gente. É você que ora há alguns anos por alguma causa, seja pelo casamento, seja pela saúde, seja pelos filhos, seja pelo emprego. E tem hora, gente, que a gente ora e cansa. As pressões da vida são reais. Tem um sociólogo que é o Harari. Ele diz uma coisa muito curiosa sobre o sofrimento. Ele diz que os seres humanos lidam bem com o sofrimento. Você quer ver? Você pega alguém que... Ele cita esses exemplos assim, no livro dele, no Sapiens. Alguém que teve a perna amputada. No início, é um sofrimento fora de série. Mas de acordo com que o tempo vai passando, as pessoas se adaptam. O ser humano tem essa capacidade de se adaptar. Ele talvez não vá ter aquela qualidade de vida que ele tinha antes.
Mas ele se adapta ao sofrimento. Por quê? Porque você cansa do sofrimento, então você se adapta para poder, e ele ter uma qualidade de vida melhor. É o diabético, que, por exemplo, ele não pode comer açúcar. Então, aquilo no início é um baque. O cara era um formigão. Bolinho de chuva para ele era só se fosse de 500 em diante. Ele não pode mais. No início ele vive mal a beça. Mal, não vive bem. Mal-humorado. Aí, de acordo com o tempo vai passando, ele se adapta ao sofrimento. Ele se adapta àquela nova condição de vida. Por quê? Jesus disse isso. Lembra que Jesus disse que no final dos tempos, se o sofrimento não fosse abreviado, os próprios eleitos se perderiam? Porque o próprio Deus sabe que a nossa condição humana é limitada. Tem hora que o sofrimento é tão intenso que você fala assim, você quer saber? Cara, larguei de mão. Não tem como. Quem já viveu essas coisas sabe, a angústia é tão grande que você meio que dá uma desligada, sabe? E aí, qual é a nossa principal crise? Deus, cadê você? Você se importa? Em momentos de sofrimento mais longos, a gente ainda diz assim, Deus, será que você existe mesmo? E a gente ainda olha para o Senhor, fica cético a tal ponto que a gente diz, se Deus existe ou não, para mim não faz a menor diferença. Você sabe quem é assim na Bíblia? A Noemi. Lembra? Perdeu o marido, perdeu o filho. Meu Deus! Estrangeira, numa terra distante. Quando volta para a terra dela, a Choquei da época começa a falar dela. O portal do Léo Dias começa a falar, olha, Noemi chegou, voltou. Ela olha e diz assim, Noemi não. A partir de agora vocês me chamam de Imara. Eu sou amarga. Porque a vida que Deus me deu é amarga. Olha. Isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente o tempo todo. Por favor, meus irmãos. Eu não sei o tempo em que as tempestades vêm sobre você. Mas eu queria dizer para você que às vezes o silêncio de Deus não significa que Ele está indiferente com a gente. Sabe por quê? Porque o nosso irmão João, depois que ele teve uma visão no livro de Apocalipse, ele escreve para a gente dizendo que todas as nossas lágrimas são recolhidas pelo Senhor. A Bíblia diz que todo o nosso sofrimento é recolhido pelo Senhor. Talvez, e eu me lembro de momentos de muito sofrimento na minha vida, de olhar para o Senhor e ver o céu de bronze e falar, será que ainda vale a pena interceder e orar e buscar o Senhor? O consolo sempre chegou, porque Deus nunca esteve indiferente ao sofrimento dos seus filhos. Deus nunca olhou para a gente e Ele abandonou qualquer um de nós. Porque a providência de Deus sempre esteve ao nosso redor, mesmo que a gente não visse. Por isso, fé não é você ser um leão. Fé significa colocar os pés naquilo que você não vê. Fé significa calcar os dois pés no impossível e saber que mesmo que você não veja, Jesus está ali. Eu não estou vendo, mas o Senhor Jesus está aqui. Eu não estou vendo, porque talvez eu seja imaturo demais, materialista demais. Mas Ele disse que não ia estar longe. Ele disse que não fecharia os olhos. Terceiro, meus irmãos, eu queria que vocês observassem o verso 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, fica quietinho aí, ó. Se acalma. O vento aquietou. E o que fez? Completa bonança. Por quê? Porque quando a palavra do céu entra na terra, o caos na terra é silenciado. Jesus fala como se Ele falasse para uma criança. Não é um profeta orando, não é um homem pedindo ajuda. É Jesus dando ordem para a criação. Jesus dando ordem. Não sou eu falando.
Não sou eu intercedendo por você. Uma grande bonança se fez, porque quando a palavra do céu toca na terra, a realidade na terra muda. E uma completa bonança é causada. Sabe qual é o convite que o Espírito Santo está fazendo hoje para você? Para você orar e falar assim: Senhor Jesus, do mesmo jeito que você falou para aquela tempestade se acalmar, fala para o meu coração se acalmar também. Olha você com medo, perturbado, sem saber lidar com os processos, sem saber lidar com o tempo, sem saber lidar com as demandas da vida, assustado com tudo o que está acontecendo. Muitos de nós já largamos mão e dizemos: acabou. É muito comum, se você vem aqui, está desviado da fé, desviado dos caminhos do Senhor, já se perdeu tanto no pecado e ainda diz assim: pode ter solução para ela, mas para gente como eu não tem. Talvez coisas que se arrastam há anos e anos e anos. Situações que já fugiram do seu controle completamente. A ponto de você dizer assim: por que será que eu não morro? Porque é melhor do que sofrer desse jeito. E aí o que Jesus está dizendo é assim: olha para Ele e pede que uma palavra saia do trono de Deus. Porque não precisa de muita coisa para Jesus, não. Ele só precisa de uma palavra. E o prazer que Jesus tem em abençoar seus filhos. O prazer que Jesus tem em você se relacionar com Ele. Meus irmãos, quando a palavra de Deus mexe na terra, ela muda tudo. Mas o texto continua. E o verso 40 ajuda a gente mais ainda. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Será que vocês não têm fé? Aqui é maravilhoso. Quem é o alvo da ação de Jesus? Os discípulos dele. Irmãos, vamos ser sinceros. O verdadeiro alvo do milagre sempre são os discípulos. Olha o verso 41. Desculpa. Olha o verso 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que é que vocês não têm fé? Qual era o problema desse barco, gente? Era o mar? Não. Era a incredulidade dos discípulos. O problema não é o mar. O problema era o coração deles. O mar, ele repreende como uma criança. Os discípulos, ele confronta com uma pergunta. É como se Jesus dissesse, falasse: vocês não me conhecem ainda. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês não entenderam quem é que está com vocês no barco ainda. Por quê? Porque eu e você, e é assim com todos nós seres humanos, a gente tenta resolver tudo pela força do nosso braço. Aí quando a gente não tem mais nenhum tipo de ação, aí a gente busca Deus. Esse é o nosso mecanismo. E é por isso que Jesus, na verdade, está confrontando o coração deles. Por quê? Porque Jesus não está preocupado com a tempestade. Jesus quer mudar o coração dos seus discípulos. Uou! Então eu, Rômulo, vou começar a olhar para a minha vida e para as tempestades que chegam com outro olhar. Porque agora não é o Deus que perdeu o controle. Não é o Deus que em muitas ocasiões eu tenho uma vista dele como se ele fosse um frustrador de sonhos e planos. Não é um Deus que me abandonou à própria sorte. Mas é um Deus que me ama tanto, mas tanto, tanto,
que Ele lança a mão até mesmo do sofrimento, para que meu coração seja alinhado com a vontade dEle. Vocês se lembram do nosso irmão apóstolo Paulo, quando está preso? E ele escreve em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 8, aquilo que vocês conheceram como no verso 9, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas sabe o que me chama mais atenção? O velho apóstolo Paulo, preso, pronto para morrer, ele diz: o Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino de glória. Eu acho que se eu estivesse do lado do Paulo, eu ia dizer: você não está vendo, você está velho, abandonado, sozinho, você vai morrer. E você está dizendo que Deus vai te levar para um lar de glória. Ele diz: é. Sabe por quê? Porque ele diz que desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, reto juiz, tem preparado para mim e para todos quanto amam a sua vinda. Jesus quer ajeitar o nosso coração. Não é a doença, não é o desemprego, não é a escassez, não é a morte. Afinal de contas, quem nos separará do amor de Deus que está em quem, irmãos? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem as forças do presente, nem do porvir. Jesus não quer massacrar você. Jesus quer seu coração alinhado com o dele. As tempestades servem para alinhar o nosso coração. Você não vai para lugar nenhum a não ser a glória. Ele te levará para um reino vindouro. Ele te levará para a glória eterna. Ele na ressurreição já garantiu o perdão de pecados. Meu irmão e minha irmã, não perca tempo com o que está em volta. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E o que Ele está fazendo é mais do que acalmar uma tempestade. Jesus está alinhando o coração dos discípulos. Hoje é um dia de você alinhar seu coração. No meio do caos, Rômulo, no meio do caos. É dia da gente alinhar o coração. E olha o verso 41. Ai, a escritura é bonita, porque eles estavam apavorados. E eles perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque o maior milagre é você conseguir responder essa pergunta. Quem é este? Você sabe responder essa pergunta? O maior milagre desse texto é saber responder essa pergunta. Quem é esse? Porque isso me apavora. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que nasceu de uma virgem? Quem é esse que vem sem pecado? Quem é esse que dividiu a história em dois, antes dele e depois dele? Quem é esse que muda a existência do planeta Terra? Quem é esse que todas as coisas estão embasadas nele? E não é uma estrutura de poder. Quem é esse que sabe e diz que Ele é Deus? Quem é esse que diz que tem poder de perdoar pecados? Quem é esse? Quem é esse que o mar ouve a voz dele e para? Quem é esse que os demônios olham para ele e diz: mas você é o Filho de Deus? Você veio nos condenar antes do tempo. Quem é esse? Ele não é um sábio, ele não é um profeta. Quem é esse, pessoal? Quem é esse que vem olhar, chama um menino, manda eles se assentarem e multiplica pães e peixes? Quem é esse? Pessoal, quem é esse? Quem é esse que uma multidão olha para ele e diz assim? Ele não fala como os escribas e fariseus. Ele fala como alguém que tem autoridade. Quem é esse que olha e diz que Moisés viu o dia dele, que Abraão viu o dia dele e se alegrou? Quem é esse que disse que ficaria 3 dias morto e no terceiro dia ressuscitou dos mortos? Quem é esse? Quem é esse que no terceiro dia, depois de ser massacrado pelos homens sem abrir a boca, quem é esse que ressuscita dentre os mortos e aparece para os discípulos? Mas não só eles, mas a 500 pessoas. Quem é esse que subiu aos céus e disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder? Quem é esse que 2000 anos depois estamos todos reunidos em volta da mesa que Ele preparou? Quem é esse que quando você ora, Ele ainda manifesta o seu poder? Quem é esse?
Quem é esse, meus irmãos, que a nossa alma, quando ouve falar dele, chora e sangra porque tem sede de encontrar o Rei dos Reis? Quem é esse? Essa é a pergunta que você tem que se fazer hoje. Eu conheço o Senhor, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que você é o amado das nossas almas. Eu sei que você é maior do que os milhares de milhares. Eu sei que o Senhor chama as estrelas pelo seu nome. Eu sei que o mundo para por sua vida. E eu sei que toda a criação e o universo vão parar, porque Ele vai voltar para trazer o reino de Deus de novo. Para que até tudo isso aqui seja entregue aos pés dEle. Você conhece Ele? Você sabe quem Ele é? Ele te chamou pelo nome já? Ele já te chamou pelo nome? Você ouviu a voz dEle? Ele veio te encontrar. Ele está aqui. Ele veio te ver. Ele veio te ver. Ele veio manifestar o poder dEle no seu coração. Quem é esse? O nome dele é Jesus. Ele é o Nazareno crucificado. Mas ele é o Galileu ressurreto. Ele é o Filho de Deus, que está sentado à direita do Pai, governando todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Galileu virá. Nós o veremos. Se a gente já tiver morrido, quando ele clamar e gritar, e ouve ele dizendo o seu nome aí, porque ele vai olhar para mim e dizer assim: Rômulo, entra para o reino do meu Pai, porque eu preparei isso para vocês. Eu encarnei, morri e ressuscitei, para que vocês entrassem no reino de meu Pai. Você já ouviu a voz dele? Ele veio te chamar. Quando o céu acalma o caos. Eu quero terminar, cadê os meninos para virem aqui à frente? Quando o céu toca o caos, meus irmãos, talvez a tempestade não vai cessar hoje, tá? Mas a presença de Jesus é real. É real. O Rei é real. O céu toca a terra. E quando o medo encontra a soberania de Deus, quando a nossa fé é confrontada, a gente vai aprender a descansar mesmo no meio do vento. A pergunta final não é se Jesus vai ou não acalmar o mar, gente. A pergunta final é: quem é Jesus para você quando o mar está agitado? Se ele vai acalmar ou não o mar. Isso é de menos. A pergunta que a gente precisa responder é: quem é Jesus para mim quando o mar está agitado? A presença de Jesus nunca vai impedir tempestade. Mas ela sempre vai garantir que a palavra final é sempre dele. O maior milagre, pessoal, não é o mar se acalmar. O maior milagre é o meu e o seu coração discernir em Jesus, e mesmo no meio do mar agitado, confiar no poder do Rei. Quando o céu toca a terra, o sofrimento, a dor e o caos perdem toda a autoridade. Sabe por quê? Porque Jesus revela quem Ele é. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Nós não estamos falando de um profeta. Nós não estamos falando de um sábio. Nós não estamos falando de um político. Vocês estão vendo Deus encarnado. E o que o Espírito Santo está comunicando para você aí é a presença real de Jesus, tá? Você vai participar da mesa de Cristo e não é simplesmente pão e vinho. E não é só para você lembrar dele, não. O Espírito veio continuar a obra de Jesus. Ele é real. Ele é real.
Ele está manifesto aqui, no meio do seu povo, na adoração do seu povo. Nós somos a comunidade de Jesus, povo de Deus.